Tertúlia. Quatro páginas, 46 logias, 14 máximos. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 1.701 verbetes prontos, desde essa madrugada. Agora, o título do verbete, tema, trafor consequente. A especialidade é traforologia. Definição. O trafor consequente é o traço força derivado diretamente do outro trafor, da consciência quando intermissivista e autoconhecimento, quanto às prioridades evolutivas da autocrédito. Trafor, como nós chamamos aqui, é o traço força, no caso complexo. A junção de disciplina e flexibilidade na autopenserização retilínea. O holopensene traforístico, favorecendo a expressão das genialidades pessoais. O trafor mais complexo. O fato de todo predicado pessoal gerar outro predicado como consequência da autoevolução consciencial. A interfusão dos trafores. A conjugação deliberada dos autotalentos. A competição da consciência consigo mesma, a atitude proativa perante a autoevolução, os autovalores invasando a opção por habilidades novas, a incorporação de autotrafores ao repertório consciencial, a construção de perfil autoevolutivo eficiente, a aproximação gradativa da autoconsciencialidade aos modelos evolutivos ideais. Isso eu estou falando de acordo com a escala evolutiva das consciências. O paratrafor decorrente da participação em curso intermissivo pré-ressomático. É um paratrafor do CI, tá certo? Agora, tem muitos dados nesse verbete no detalhismo. Agora, na argumentologia tem uma tabela com cotejo entre 7 categorias de trafores primários e os respectivos trafores consequentes. Agora, na remissologia tem 15 recomendações, nós chamamos atenção. Bitraforologia, megatrafor, ponteiro consciencial, qualificação dos trafores e trinômio da holomaturidade. Frase enfática. A consciência permissivista, mulher ou homem, quando dinâmica, vive sempre atenta ao próximo trafor por vindouro, a ser conquistado no âmbito cosmofisiológico das vivências evolutivas. Quais trafores consequentes você já conquistou? Qual o próximo trafor a ser alcançado e dominado? Agora, perguntas. Como se deve fazer a asepsia energética de livros usados quando os adquirimos em sebos? O leitor pode impregnar com seus comentários ou notas pessoais um determinado livro e torná-lo um bagulho energético? Pode, qualquer um pode fazer isso com qualquer tipo de objeto, depende da má intenção. O bagulho, ele aparece por energias negativas. Agora, como é que você deve fazer a asepsia energética de livro? Você põe o livro e exterioriza energia em cima dele bastante. Enche ele de energia. Faça um arco voltaico no livro usado que vai ficar tinindo de bom. Não é isso? As inúmeras seitas cristãs, após meus primeiros estudos de conscienciologia, parecem assediar a figura de J. Cristo constantemente. Poderia comentar essa minha opinião? Não, eles fazem o assédio contra Jesus Cristo há 2000 anos. Isso aí não afeta ele mais, que ele está no outro, está fazendo outras coisas. Mas é muita coisa que fala. É sempre assim. Você quer ver como é que é o processo da voz pública, quer dizer, opinião pública? Olha os blogs da vida de qualquer um. Você vai ver muita bobagem lá no meio.
Outra pergunta. Treino EV há 6 meses. Nos últimos 4 meses tenho feito uma média de 15 a 20 tentativas por dia, porém só consegui instalar o EV no estádio de vigília física 2 vezes. Paradoxalmente, desde quando comecei a treinar o EV, instalo com certa facilidade somente os estádios de hipnagogia e hipnopompia. Ultimamente estou tendo uma média, uma projeção por semana, sempre no meu quarto ou arredores da minha casa. Relacionando isso, seria eu uma consciência casca grossa? Como estão os chakras e o energossoma de uma consciência na situação? Não, você não chega a ser casca grossa. Você já recebeu já o diploma de curso primário, né, básico. Né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, só uma pergunta para você examinar. A sua carga horária de sono está correta? Porque quando a pessoa começa a ter muita coisa no estado de hipnopompia e hipnagogia, é porque a carga de sono, a carga horária de sono, ela não está boa, a pessoa está com defasagem de sono, por isso que ela entra nisso. Então, vê se você dorme mais e depois, logo que você acordar, começa a fazer o EV depois da hipnopompia. Começa a fazer o EV. Possivelmente isso vai te ajudar. Pode ser que você esteja com o processo da carga horária de sono defasada. O trafor consequente é o trafor que a consciência utilizava várias vidas em sequência até torná-lo um mega trafor e favorecer a sua evolução? Não, isso pode ser de vidas anteriores, mas às vezes eu estou falando também dessa vida mesmo. Você tem que melhorar as coisas aqui. E isso pode ocorrer tudo aqui. Você pode ter um trafarzinho, depois fica um trafor, depois vai ficar um trafor médio, depois um traforão. Tudo numa vida só. Como utilizá-lo na superação de um mega trafor e transformá-lo em ferramenta para a execução do projeto? Isso aí seria bom você ver uma técnica minha de superação dos atributos. Inclusive, eu tenho verbete sobre isso que eu já trouxe aqui, não já? Aquilo que você pega um atributo, supera o outro. Seria bom ver. Como é que chama aí o cara? Você olha e fala para ele aqui. Vamos ver quem é que acha aí, vamos ver. Vocês são doutoras em trafores e, no caso, verbetes. Eu sou péssimo em verbetes, sabe como é que é? Eu ainda não estudei essas coisas. Não sei nada. Mas eu estou lembrando. Já pegou? Fala aí para ele. Fala aí para ele. Compensação intraconsciencial. Seria bom ver compensação intraconsciencial, que vai ajudar você a entender isso mais. É um verbete que ele deve estar lá no DVD. Está no DVD, não deve ter na internet não, deve estar no DVD. É 189. Apesar que no TV Complexo tem todos, eu acho que deve ter esse aí talvez. Aqui, ó, outra pergunta que já foi feita aqui esses dias, que eu respondi. Seres elementais realmente existem? Não, isso é besteirado. Geralmente é porque a pessoa não entende bem o processo da evolução, então coloca os seres que são desconhecidos no meio para preencher buraco. São os elos perdidos da situação. Então, eles têm esses seres elementais. Existe muita consréu, e existe baratrosfera, e existe, então, assediadores, mega assediadores, satélites assediadores, elementais e besteira. O projetor, para ter acesso à cápsula do tempo, tem que estar projetado pelo mental soma. Não, escuta, a cápsula do tempo, você vai ver aquilo que você fez nessa vida, você vai ver na outra. Não precisa estar projetado, não. Isso é o que a pessoa vai distinguir, localizar, identificar aquilo que ela fez numa vida passada, ela vai ver na atual vida dela. Isso é que é a cápsula do tempo. Isso é que nós chamamos, que é passar o bastão. Então, é o auto-revezamento. O objetivo de ter acesso a uma vida no século XIII, XII, em uma data marcante, seria de recuperação de contas e responsabilidade com o grupo Karma? Não há dúvida. É preciso examinar isso com amor e carinho. Agora, para ver se é a pessoa mesmo, tem que ter no mínimo 100 itens que batem direitinho com a pessoa hoje. Do século XII para cá, você tem que analisar 8 séculos intermediários para ver como é que está a situação. O temperamento é que é uma coisa que mais permanece. Olha bem. Assisti um documentário sobre Eurico Bassanufo, realmente um homem fora de série, mas tudo com ele aconteceu muito rápido
E o tempo que ele teve foi muito curto. De fato, qual foi a relevância na história para que ele seja tão venerado? Hoje ele está ressomado? Ele está ressomado. Agora, ele era fora de série, sim. E ele trabalhou muito. Ele morreu com 38 anos. Agora, eu perguntei para ele fora do corpo, quando eu tive meu infarto, e eu tive com 28. Então ele falou assim, você está pior do que eu. Se não tiver cuidado, você vai ser um suicida. Lento. Mas no caso aí, prematuro. Não é isso? Você está se matando. Cuidado com isso, tem que mudar a sua vida. Foi aí que eu mudei minha vida. Esse eu devo a ele. Então eu perguntei para ele, você acha que você suicidou? Eu falei assim, até um certo ponto foi, mas por ignorância, não teve uma má intenção. Entende? Porque ele trabalhava demais e ele morreu com a gripe espanhola, em 1918. O senhor conheceu o Emmanuel e o André Luiz? Pergunto, o Chico conheceu o transmentor? Não. Ele viu o transmentor antes de ressomar, mas isso aí não entrava na linha de conta, e a gente não tocava no assunto. Ele tinha ideia de que é um serenão? Não, o Chico gostava de falar muito sobre espírito puro, mas não é a mesma coisa de serenão. Entende? O processo é esse. O espírito puro, na verdade, o que Allan Kardec queria dizer era consciência livre. Não é nem serenão, é acima disso. Eu conheci o trabalho do Dr. Joseph Mercola, através da internet. Esse médico americano, segundo esse médico americano, quase todo alimento que consumimos hoje, seja animal ou vegetal, é a base de produtos químicos, como os pesticidas, os hormônios e os alimentos geneticamente processados, muito prejudiciais à saúde. Isso e mais coisas. Eu sou favorável à dieta frutariana. E eu sempre recomendo o seguinte, jamais como a fruta sem descascar. A casca é que tem mais processo de agrotóxico. Eu, há muitos anos, não como tomate diretamente e nem morango, há muito tempo. Eu só comecei a comer morango aqui depois de 50 anos, porque o nosso Francisco começou a plantar sem agrotóxico. Porque desse processo, tudo que tem, o moranguinho e o tomate é que tem mais. E não tem jeito de tirar aquilo deles. Eu jamais como tomate assim, os pedaços, nunca. E a gente tem que comer a comida, porque às vezes tem o tomate lá, no molho de tomate, não sei o que e tal. Mas isso tudo nós estamos cansados de saber. O problema todo é o seguinte, muito cuidado com tudo que você for ao supermercado e ver que tem uma super aplicação técnica naquele alimento. Examina isso mais, que é onde tem mais processo que prejudica a saúde. Eu estava falando disso aqui essa semana aí que o homem falou lá na televisão, e ele tem razão, hein? Tem também sobre isso, né? Pois é. Eu acho que a gente tem que abrir o olho em tudo que faz. Abrir o olho. Você tem muito cuidado com tudo isso. É um perigo. Gente, na hora que a gente pega essas tâmaras, que não são daquelas que nós trouxemos aqui, mas de outro normal, se você não tiver cuidado, você colocar aqui na boca direto e tirar a semente, pode aparecer 100 bichinhos na sua boca. Eu já vi dentro dela, por isso que eu abro tudo, tiro primeiro e depois comer. Então veja, hoje as coisas estão tudo, vamos dizer assim, industrializadas, tem uma fartura enorme, então tudo quanto é processo de pesticida e problema alterado de comida tem, né? A gente tem que estar de olho, não tem jeito. Nós vamos comer aí nessa semana agora, eu compro lá umas bananas para comer. Na hora que nós fomos comer, tinha uma larvazinha branquinha nela. Eu só para não piorar a situação, porque o Pedro estava comendo, já não sei o que mais, e eu falei, não, isso não tem nada, me dá que eu vou comer, então comi. E joguei tudo mais fora. E ela lá não pôde nem ver depois. Mulher é mais sensível. Agora, na minha terra, quando eu era pequeno, eu falei assim, olha, bicho de goiaba é. Se não mata, né, pelo menos cria. Cria.
Acabei de ler a sua carta online aos blogueiros espíritas. Achei muito claro e pertinente seus argumentos. No entanto, me parece que o nome de Caíba Schutel foi grafado ou transcrito de forma incorreta. Sim, nós sabemos disso, já foi corrigido aí, aqui nas nossas coisas, eu estou com ela aqui comigo, e está corrigido. Saiu errado, faltou um C. É Schutel. Lá está só Schutel, chutado. Sendo que me parece correto é Caíba Schutel. Está certo, você está certo. Agora, ó, essa carta é que interessa, em vez desses blogueiros. Quero te avisar o seguinte, até o momento não apareceu nenhum aqui para debater com a gente. Nós estamos esperando. Já teve algum aí que a gente até falou, se tiver problema de viagem, a gente paga a viagem para ele. Só para dar um banho de loja aqui. Ou ele dá um banho de loja na gente, ou a gente dá um banho de loja nele. Mas alguma coisa vai ter que ser feito. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, naqueles dados assim de modo geral, é o seguinte. Eu trouxe aqui o verbete de pré-mãe. Agora eu estava olhando que lá faltou uma coisa, que é um dos nomes que é que eu tenho, que já estava escrito nas minhas coisas. Ontem que eu descobri isso. É holossimbiose interdimensional, que é o nome disso. Lá não tem. Então eu coloquei agora já no original, lá na sinonímia, que é a holossimbiose interdimensional, que é a pré-mãe. Como tem gente aí que está estudando isso demais, inclusive o Piccolo, né? É a holossimbiose interdimensional. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Autorretrocognições. Os fenômenos da autorretrocognições, que hoje mesmo aí, ó, teve gente falando, mais antigos, dizem respeito às religiões primitivas, nas quais os religiosos atribuem aos corpos celestes e ao próprio céu como realidades divinas. Tais fatos evidenciam as lembranças das comunex, das paraprocedências das pessoas, no caso, mal interpretado de modo literal ou materialmente. Não se pode esquecer aqui o fato, ou parafato, né, de as comunex existirem na paratroposfera terrestre. Então, vocês vejam, já existia algum vislumbre de retrocognição nesse povo da antiguidade. Porque eles vinham para cá, não lembrava claramente da paraprocedência, mas começaram a ver o céu e os astros, quer dizer, os planetas, estrelas, como sendo o lugar de onde eles vieram. Vocês estão entendendo? O processo divino, religião, religare, tudo. A paraprocedência é isso. Hoje, a turma que está estudando o processo da Grécia já está falando isso indiretamente. Só que eles ainda não juntaram o fenômeno da, retrocognição ao problema desses processos místicos, divinos, religiosos, etc., de atribuir aos corpos celestes e ao próprio céu as realidades de onde eles vieram. Mas isso é impressionante você começar a pensar. Então, veja, a base da retrocognição, os mais antigos, diz respeito a isso. Eu estava lendo aí o livro agora, e estava procurando para ver, né, o que é que a turma da Grécia fala. Eles se referem a esses processos mais antigos a respeito das religiões primitivas. Entende? Que falam. Isso é retrocognição. Uma outra coisa que eu queria falar agora é sobre Foz, sobre as civilizações. Importa pensar um fato lógico, para vocês pensar comigo. Em Foz do Iguaçu, não estão construindo a civilização marítima, nem a civilização fluvial, e sim a civilização cachoeiral, de muito mais amplo dinamismo, potência e expressão, com as águas esfervilhantes. Tal fenômeno potencializa as energias do holopensene ambiental daqui, aqui em Foz. O povo sempre me pergunta o que a gente vê para cá, então eu falo por causa do processo de energia. Agora, eu estava olhando isso, a civilização marítima é a chamada civilização do mar. Hoje em dia eles estudam isso, na historiografia, na sociologia, em vários lugares. A civilização fluvial é a civilização do rio. A nossa é do rio, mas não é, ela ultrapassou o rio, cada cachoeira. Por quê? Na hora que tem a cachoeira grande, como é aqui, que é a catarata, a água é mexida, ela é movimentada, há uma dinâmica. Mudou tudo, Itaipu. Vocês estão agora começando a entender a decorrência da coisa? Nós estamos vivendo a civilização cachoeiral dentro do bairro Cognópolis.
Tem uma lógica danada isso, do ponto de vista físico, do ponto de vista energético, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista intrafísico, do ponto de vista da vida humana. Vocês estão entendendo, né? Você quer que eu leia de novo? Você entendeu o que eu falei? Presta atenção. Eu vi pela sua cabeça aí que você está querendo. Civilizações. Importa pensar o fato lógico. Em Foz do Iguaçu, não estamos construindo a civilização marítima, nem a civilização fluvial, e sim a civilização cachoeiral, para mostrar a queda d'água. De mais amplo dinamismo, potência, expressão, com as águas esfervilhantes, borbulhantes, etc. Tal fenômeno potencializa as energias do holopensene ambiental aqui, em Foz. Então a lógica danada, não tem? Isso aqui eu estou falando porque tem todo mundo que chega aqui desses novos, estão perguntando, por que Foz? Por que você veio para cá? Então, é bom a gente explicar aí com calma os processos das 7 energias. Agora, esse caso da civilização do mar, civilização do rio, e a civilização da cachoeira, a civilização da catarata. Como é que é isso? Agora, arranja outro nome, se não quiser cachoeira, queda d'água, catarata, ou qualquer coisa. Mas o problema é esse. O processo é que a água que despenca. Tem que pensar nisso. A água despencada não é uma água que passa, ela despenca. E outra coisa, esses dias vocês viram como é que estava aí? O negócio estava aumentado de uma maneira absurda. Talvez tenha batido o recorde depois de muitos anos. Não, teve um dia que foi 11 vezes. É muita coisa o volume, gente. Mas é mais o vertedor, né? Não é fácil, piora mais ainda. Professor Valdo. É pouca. Não é pouca. O senhor poderia ampliar na página 28 o primeiro item da tabela? A relação entre as duas. Transporte primário, autoexperiência, autocompetência. Trafor consequente, a Max-Morex, a extra-pauta evolutiva. Então vamos entender. Autoexperiência. Isso aí vai dar autocompetência da pessoa. Então, autoexperiência de alguma coisa avançada que ela tem, qualquer coisa. Agora aí, devido a esse processo da autoexperiência, ela vai chegar e conseguir completismo existencial. Com isso, então, ela vai ter uma extra-pauta evolutiva, que é a Max-Morex. Agora, tudo por quê? Porque a pessoa tem o subsídio, ela tem um respaldo, ela tem uma raiz, ela tem uma base. Isso é muito importante no caso. Agora, o primeiro é um trafor primário, e o segundo é um trafor consequente. É o dividendo que a pessoa está tirando evolutivamente dos seus talentos. Isso na mesma vida, a Morex na vida que ela está no Tudo momento. ele está falando na mesma vida. Aqui não está falando de vida anterior nem depois, não. Entendi. Tem que resolver nessa. Tá certo? Professor Valdo, na fatologia, na 4ª linha, é a competição da consciência consigo mesma. Eu queria saber no contexto do Trafor, né, para você aprofundar. O que é mesmo? A competição da consciência consigo mesmo. É justamente isso. Isso é lógico. Por exemplo, isso que eu estava mostrando aí para a Beth. A pessoa tem uma coisa, ela amplia aquilo nessa mesma vida. Ela não está parada consigo mesma. A única competição que nós falamos, que é óbvia e cosmoética, é da pessoa consigo mesma, não com os outros. Agora isso... Toda competição com os outros é um negócio errado. Porque isso aqui, em termos evolutivos, vamos dizer, a autoevolução, ela parte de tudo disso, né? Agora, trabalho interno. O problema mais sério é ter a noção da, vamos dizer, inteligência evolutiva. Quando a pessoa tem, a coisa melhora. Agora, essa autocompetição, é lógico, com inteligência evolutiva, porque ela não pode ser... O problema é a inteligência evolutiva. Agora, a inteligência evolutiva é que dá os pequenos detalhes na vida nossa. O Lost não está aí, ele é que gosta de ver os detalhes das minhas técnicas. Senão eu ia mostrar para ele uma das técnicas aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma blusa, tá certo?
Então você dobra a blusa e faz isso. Na hora que você está lendo e está vendo televisão, aqui serve para colocar isso, serve para colocar o marcador do livro, serve para colocar a caixa de canguru, como eu chamo. Agora, o que é que se passa? Você põe aqui, eu ponho aqui, por exemplo, a minha lupa, que é menor do que essa, que cabe, coloco o marcador de livro, coloco isso, tudo aqui dentro. Então aí eu posso levantar, mexer, levantar, que eu estou falando assim, mexer de um lado para o outro, com as coisas, com o material, sem cair, porque senão vai tudo para o chão. Essa técnica, eu ainda não falei para o Lógico, eu tenho técnica para tudo. Agora, essa aqui, ó, com essas blusas, é a melhor coisa que tem. Está entendendo? Agora, é bom as mulheres também saber disso, porque mulher não é cangurua, né, nessa história. Agora, veja, eu sou canguru técnico nessa história. Funciona. Isso tudo é problema da pesquisa. É onde a gente tem que ter inteligência evolutiva, senão não vai. Agora, veja, funciona. O negócio todo é funcional, é fisiológico, é claro. Valdo, só mais uma coisa. Agora, vocês vão, um dia vocês chegam lá em casa, eu estou lá no quarto, lendo, vendo televisão e fazendo anotação, porque tem anotação, televisão, vê isso, e ainda tem uma gatinha. De vez em quando ela pula em cima de mim. Então tem que olhar isso tudo. Então vocês vão ver que eu estou nessa, com a minha posição de canguru. Alguém aí já tinha pensado nessa? Canguru. Vai ver que não tinha. Pode falar. Só uma coisinha mais. Você tem falado muito que os trafores, eles vão facilitar a ProEx. Também já falou da Máximo. Agora, como que essa conjugação de trafores, ele pode levar você a melhorar a ProEx e atingir até fala Maximorex e Maxi ProEx? Vai, porque a pessoa começa a localizar, identificar e valorizar os seus potenciais. Com isso, ela caminha mais na direção de ampliar aquele potencial. Quando ela faz isso, as coisas mudam. Porque a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem. É o meu caso, estou aproveitando a blusa, com essa blusa fechada, com frio, vale a pena. A gente tem vários trafores. Existe um sinergismo entre eles que dá um efeito multiplicador. Isso aplicado a tendência melhor é ser para ProEx, é lógico. Tudo é a ProEx, tudo é o Complexo e tudo é, vamos dizer, Maximorex. Você vai receber um extrapolacionismo de uma Morex extra, uma moratória até maior. Agora, isso tem que ter uma competência de usar esses trafores. Tem que saber. Agora, veja, foi isso que a gente falou. Sem a inteligência evolutiva não dá para chegar nisso. A pessoa tem que ver a razão de ser. A inteligência evolutiva dá para isso. Ela vai mostrar por quê. Então a pessoa se esforça mais. Porque tudo tem que ter um ganho. Se a pessoa não vê que tem um ganho, ela não vai fazer muito esforço. Ela vai fazer por outro lado, que às vezes tem mais interesse. Então ela tem que ver o resultado daquilo. Não é tirar vantagem em tudo, não é exercício, é ela consigo mesma. Ela vê o que ela pode fazer consigo. Nessa questão é que tem a competência da concorrência. Essa concorrência é cosmoética, ela é positiva. A gente tem que concorrer com a gente mesmo. Esse sinergismo, a gente pode dizer que ele é o que eles chamam de paradigma sistêmico, que você multiplicou 2 e 2 vão virar 10, sei lá. Pois é, depende do sinergismo, a sinergia. Agora aí é a sinergia atributiva do potencial. Você entendeu? A pessoa tem um potencial, ela tem um atributo bom, ela tem um predicado, ela tem um talento, ela tem um dom. Ela vai fazer a sinergia desse dom no caminho que ela está seguindo em relação com os outros. Aquilo potencializa os demais em torno, todo lado. Agora, tudo isso é matemático. Tudo isso. Mas extrapola. Fez 2, você vai receber mais 2, e o negócio vai caminhando, aquilo aumenta. É o processo do aumento dos números aí.
E aí são os números compostos. Mas entra na... Hein? Não, complexo e composto. Eu gosto de falar o composto. É o que o povo entender, porque complexo, o cara falou, mas vem cá, existe número que tem complexo de inferioridade? Assim, tem número menor. Por exemplo, o 2 fica chorando as mágoas porque vê que o 3 é maior. Isso é a minha explicação lírica, poética do assunto que não precisa sair. Né? A relação com a matemática seria uma progressão geométrica, sei lá. Pois é. É isso. Pois é. Aqui, professor, aqui na Sim. frente. Você poderia falar mais aqui na página 25, na parafatologia, sobre, na segunda linha, o paratrafor decorrente da participação em... Paratrafor decorrente da participação em curso intermissivo pré-ressomático. Qual seria esse trafor? Se você for comparar com a sua vida anterior, sempre vai ter um trafor. Por quê? Houve uma defasagem antes do curso intermissivo, depois do curso intermissivo. Há um divisor de águas, de limites, de vida, de evolução. Tudo isso mudou de lá para cá. Então você tem que dar valor para essa situação. Esse é o trafor. Então, por exemplo, o trafor varia de pessoa para pessoa. No caso mesmo do curso intermissivo, você, por exemplo, era uma pessoa que se dedicava ao processo na outra vida, problema sério, técnico. Mas nas suas técnicas, de vez em quando, tinha uns processos bélicos. Hoje você já não tem mais vontade de mexer com o processo bélico. Você já quer mexer com o processo técnico, mas de produtividade pacífica para a vida humana. Então, veja, isso é um trafor. Então, do trafor belicista, passou para um trafor. Olha só, eu falei trafor belicista. Muito embora não exista isso. Mas para dizer que a pessoa fazia alguma coisa para ajudar dentro daquilo, mas o processo ainda era bélico. Agora, hoje, você passou para um trafor pacifista. Já mudou tudo. Você entendeu? Eu não estou dizendo que você era assim, não. Estou dando só um exemplo, tá? E eu não sei das suas retrocognições. Tem que estudar. Tá bom. Outra... Uma coisa está certa. A hora que eu falar que você teve trafor técnico, você teve sim. Isso eu garanto. Se quiser, te dou garantia ou o seu dinheiro de volta, segunda-feira. Dá exemplo, então. Pois é. Entende? Mas tem. Outra é na efeitologia, aqui na próxima página. O que você quer? Na terceira linha. O efeito da conjugação de trafores complementares na neutralização de trafares e conquista de trafais. Isso é a base da maioria das pessoas aí, tudo que vocês estão fazendo é assim. Você tem que pegar aqueles trafores que vão ajudar na neutralização de trafares e trafais. Quer dizer, completa aquilo que você não tem, você vai recuperar. Então, aquilo que eu falo, eu sempre dou um exemplo da questão. A pessoa que tem uma memória de elefante, ela tem muita coisa que ela pode recuperar do ponto de vista mental somático devido a essa memória. Porque a memória está em todas, isso ajuda muito a pessoa. Entende? Está em todas que eu estou falando, do ponto de vista intelectivo, do ponto de vista de discernimento, do ponto de vista mental somático. Então, vale a pena ponderar sobre esse aspecto a partir da memória. Eu sempre dou valor da memória, porque a memória é muito assim, ampla, grande, e todo mundo precisa disso. Isso aí é um cara que eu descobri e vi que ele tinha uma memória de elefante fora de série. Eu falei assim, não, mas eu ainda não estou satisfeito. Então, veja, ninguém está satisfeito com a própria memória, nem o elefante. De modo que eu preciso dar um jeito. Como a maioria é tipo memória de mosca, então é um problemão. Até chegar elefante demora muito, né? Tá, e agora outra pergunta, outro tema, sobre megaforização. Na euforim, às vezes, a gente tem uma coisa que starta, né? Que vai dar aquele pontapé inicial na euforim. Na megaforização, é o mesmo mecanismo ou não? Não. A megaforização, você já está maduro, adulto, experiente, assentado, equilibrado. Está entendendo? A coisa muda toda de figura. Você já sabe o que é.
Entende? Você já está por cima da carne seca. Esse aqui é o termo aí de colocalismo, seria esse. A mega euforização, você está por cima da carne seca. A euforia, você está engatinhando. A criança. Mas aí, no caso, por exemplo, o senhor, quando faz a técnica aqui na quinta-feira, você provoca ou dá passividade? Essa aqui é complexa, complicada, misturada, composta. Estou usando composta e complexa. Entende? Ela é sofisticosa. Aqui, sofisticosa. Por quê? Porque tem um monte de gente. Por exemplo, a mega euforização que eu posso fazer sozinho, quando eu estou sozinho, vocês nem estão lembrando de mim, que eu estou totalmente isolado, ela é muito mais fácil de ser feita. Comigo, eu sou muito melhor do que eu pareço. Você está entendendo? Sem egoísmo. Entende? Assim é todo mundo. Então, cada um em si. Que é o processo vamos dizer, a centripetia, no caso, entende? Centrípeta. A coisa muda. Que é a intraconscienciologia, ou intraconsciencialidade. Agora aqui, não tem jeito de fazer a mega euforização, eu já cheguei a essa conclusão. Não dá para fazer a mega euforização muito pura. Sempre você tem que atender, sabe? A galera, os adventícios, os visitantes, isso e aquilo e tal. Enfim, os amigos de vocês. Esses amigos aí, entre aspas, né? Entre aspas. Aqui, amigos, entre aspas, não, é amigo, mas são amigos nossos. Se são amigos de vocês, são amigos meus. Não me deixe fora, eu estou por dentro. Pode me incluir nessa. Está entendendo como é que é? Você entendeu, João, a situação, como é que é? Agora, a mega euforização é o seguinte, é a felicidade que o povo procura, autêntica, prática, vivida, objetiva, entendeu como é que é? Na hora, e feita por você. É você reviver pelo menos uma parte da, vamos dizer, da condição de equilíbrio que você usufruía na comunex melhor da sua paraprocedência. Se você entendeu isso aí, você entendeu tudo. Professor, o processo todo esse. Agora, a gente não pode ficar. Você pensou? Não, amanhã é quarta-feira. Eu vou me dedicar o dia todo à mega euforização. Eu quero ficar no meu bem bom. Então, entendeu como é que é? Então, eu vou ser autista, egocêntrico e vou trabalhar só dentro da minha situação, não é nada. E outra coisa, arranjar um lugar bem tranquilo, não vai ter nada aqui, é só, acabou. Vou ao livro das linhas, vamos dizer, economias energéticas, entendeu? Estou dosando do meu capital energético, não é isso? Não existe isso, capital energético? De modo que isso é bobagem, já não vai fazer uma coisa dessa. Professor, Mas pode... Agora, quando a gente está resfriado, uma coisa ou outra, às vezes é bom. Entendeu como é que é? No resfriado você tira férias, com a mega euforização. Mais uma pergunta. Quanto de novo aqui ao trafor consequente, quando a gente conjuga trafores, a bitraforologia, né? Quando a gente conjuga trafores, a proporção, vamos supor, tem um trafor que é um quase um mega trafor e um outro que é um mini trafor. Isso vale como entendeu? Ou tem que ser mais ou menos proporcional? Vem cá, se a sua reação é um predicado, esse predicado pode criar outros, positivamente. Se não é uma invirtude, nem um defeito, aí está tudo bem. Sempre vai criar alguma coisa positiva para você. O trafor, então, pode ser um traforinho, pequenininho, mas já dá alguma coisa. Mas vamos dizer que a gente está falando de 2 trafores, a proporcionalidade deles Primeira coisa, o trafor, para ajudar o outro, tem que estar mais ou menos na mesma linha, tem que ter uma afinidade, tem que ter uma integração de reações. Entende? Você não vai pensar, por exemplo, num trafor que seja de um talento psicomotriz
você não vai confundir com uma coisa super sofisticada de filosofia. Um não vai ajudar tanto o outro, ele vai ajudar naquela linha dele, e ele fica mais ou menos dentro daquele teto, ou daquele âmbito, ou daquele contexto, ou daquele universo. Você entendeu, né? Esse é o caminho. Professor Pode falar. Aqui na parafatologia, no último item, o paratrafó decorrente da participação em curso intermissivo pré-ressomático. Só podia dar um exemplo? De um paratrafó? Depende da pessoa, cada um tem o seu. Então, por exemplo, a pessoa era muito belicista. Ela chega e ela mudou aquilo, passou para aquilo que eu estava falando ali para o João. Passou para pacifista. Né? O Amir, você não quer falar a respeito? Essa é minha amiga de muito tempo. Então, né? Você pode fazer um discurso belo. Você entendeu isso? Entendi. Aí muda. Agora, ó, você não era belicista, mas você era peremptória. Você admite? Você era? Você não é mais você assim. Pode falar mais. Você já não tem mais aquela... Já não se faz mais peremptoriedade como antigamente. No seu caso. Você pode falar mais a respeito. Não. Mas você está entendendo? No caso da mim, é belicismo. No seu caso, é peremptoriedade. Agora, veja, as duas se parecem, porque tem um processo aí, vamos dizer, autocrático. Mas não são iguais. A mim, todas as duas tinham muita intelectualidade. Agora, eu não sei, aqui, não vou dizer quem sou eu para conhecer você, estou longe disso, mas o processo todo é o seguinte, eu não estou falando que vocês eram homem nem mulher, o negócio é com vocês. Agora, o processo todo, não é, amigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, o problema técnico e de racionalidade era enorme. Foi por isso que vocês escaparam dessa, saíram bem disso aí. Outra coisa, você tem uma tendência para o processo intelectual violenta. Você é vamos dizer, a mulher do piolho. Ela, idem, a mulher do piolho. Vocês não são assim? Quem é que conhece as duas aí direito? É verdade o que eu estou falando? Se assina embaixo que eu acabei de falar, a minha declaração, ela chancela. Então vocês não tem por onde escapar, vocês estão encantoadas. Ela vai te pegar lá fora. Mas olha, você está entendendo como é que é? Mas veja, você, como é que você mudou? Você hoje é uma santa, né? Não quero ser santa. Em relação à situação, é uma santa. E a peremptoriedade dela tinha as implicações. A sua já não era tanto assim. A sua tinha mais implicações de grupo carne. A dela não. Extravasava. Em matéria disso aí, vocês são... Isso aqui é interessante, a gente vê o que são as tendências e os caracteres, para examinar bem como é que é o processo de temperamento. A linha parece ser a mesma, no entanto, não, elas não são, as linhas não são as mesmas. Entende? São parecidas. Isso é que eu chamo de aproximação simples, sabia? É isso aí. Agora, vocês duas, hoje não, já pode fazer até um dueto, entendeu? Fazer, né? O problema aí das... Nós fizemos um dueto na cozinha lá, na Divindade, não foi? Foi mesmo? Mas elas eram trio, a Beth também foi. E outra coisa, vocês conseguiram sair bem? Acho que sim. Sem briga? Houve alguma briga lá, Beth? Não. Hein? Não teve, não? Hein? Teve alguma briga na cozinha? Não, né? Na verdade, nós trabalhamos no administrativo. Acabou de entrar uma política no assunto. Uma grande política. Não, a convivência foi muito positiva, as três. Debatias muito, mas tudo muito certo. Chegava O consenso era muito bom. Não, é tanto que vocês estão até sentados do mesmo lado da tertúlia. Né? Se tivesse alguma coisa, eu estaria do outro lado.
Foi muito produtiva a experiência. Então, junto. Se fomos completistas também. Uma das coisas que a gente vê aqui, o processo da afinidade, é a pessoa que está mais próxima. Nós já falamos isso naquele verbete sobre a tertúlia. Tertuliário. Agora veja, ó, vocês estão exatamente a 3 cadeiras uma da outra, quer dizer, não tem problema. A gente ficou mais longe. Ali tem mais um pouco, porque ela está sempre, ela ainda é nobre e do feudalismo. Então ela fica lá em cima, porque está mais de acordo para ver a panorama. Tem uma visão do conjunto. Ela superentende tudo, né? Ela sempre está no topo do mirante. É o jeito. Vai dizer o quê? Não muda Olha, assim, né? nada de torre de marfim, não é bem isso, sabe? É um pódio. Mais ou menos é isso. Uma outra pergunta, professor Valdo. Aqui na exemplologia, o senhor colocou 3 exemplos. Sim. O trafor consequente mínimo, mediano e o máximo. A minha pergunta é, qual é o trafor antecedente ao trafor consequente mínimo? Como é que é a pergunta? Qual é o trafor antecedente ao trafor consequente mínimo? Aí você estuda. Veja bem, o que é que eu estou falando? Trafor consequente mínimo. A autodedicação à interassistencialidade. Isso é uma coisa mais do que normal. E nós não estamos falando qual o percentual da pessoa, o que ela faz. Ela está se dedicando ao processo, ela descobriu que isso existe. Agora, no trafor consequente mediano, uma conquista do OFIEX pessoal, aí já é um negócio mais sério, mais complexo, que exige mais. Agora, um trafor consequente máximo, a conquista da condição da autodispersidade. Isso aí já é para muito, muito tempo, é para o resto da vida. Então mudou. A interassistencialidade é para o resto da vida, mas é uma coisa que está começando, está engatinhando. A OFIEX é para essa vida da pessoa. Agora, a autodispersidade é para sempre. Então você veja que uma coisa mudou, ajudou. Agora veja, a interassistencialidade é necessária para a pessoa chegar na TENEPS e depois na OFIEX. E a OFIEX só se expressa com grande gabarito se a pessoa já chegou a uma dispersidade maior. E qual é a condição para a pessoa chegar na interassistencialidade? Qual é a condição para a pessoa chegar na interassistencialidade? Qual é o antecedente? Para fora antecedente? É fazer o curso intermissivo. Né? É o que a gente falou aí. Né? Tá bom. O caso nosso aqui é isso. A gente fala outras coisas aqui também. Queria saber qual é o mais Mas forte, né? só de pensar, para nós aqui é muito importante pensar no curso intermissivo. Com o curso intermissivo, todo mundo começou a pensar em interassistencialidade e mini peça de maxi-mecanismo. Isso mudou tudo. Antes não era assim. Pensa nisso. A coisa muda. É outra condição. Agora, vocês estão vendo como é que esses atributos e essas tendências, elas mudam, mas tem tudo um entrosamento umas com outras. Muito importante pensar nisso, para a gente entender. Né? O que você queria, Cris? Sim, professor. Efeitologia, página 26. Certo. O primeiro item. Os Sim. efeitos da recém vivenciada na transformação de trafores em mini trafores incipientes. Onde é que está isso aqui? Efeitologia. A efeitologia. Sim. O primeiro Os item. efeitos da recém vivenciada na transformação de trafores em mini trafores incipientes. O problema todo é o seguinte: quando a pessoa começa a ver a mudança íntima dela, o que ela quer, ela começa a ver alguns vícios, alguns defeitos, algumas invirtudes. Então ela começa a querer lapidar isso. Na hora que ela começa a melhorar, ela transforma isso que é um trafar em mini trafores incipientes. Então, vamos supor, por exemplo, que ela era um pouco mão de vaca, miserê, sabe? Era muito usurária, Sim. sabe? Sim. Avarenta. Estou te falando vários nomes, para você entender o que é em português aí, para passar para o seu espanhol. Então, agora veja. Nessa hora, então, ela deixa de ser miserê e começa a dar pequenas coisas dela mesma, etc. Já dá até livro para os outros, coisa que jamais ela poderia pensar. Depois de 1 milênio, ela começou a dar presente para os outros, quer dizer, uma coisa raríssima.
Eu queria perguntar, está dentro do estudo da paradoxologia? É, até um certo ponto, né? Tudo envolve isso aí. Né? E uma outra pergunta, os efeitos do somatório teático de megatrafores individuais na formação de megatrafores grupais pro-maxi pro-ex. Pois é, os efeitos somatórios teáticos é a teoria e a prática de megatrafores individuais na formação de megatrafores grupais pro-max pro-ex. Max pro-ex é a programação especial de grupo. A consciência... Então, a pessoa melhora aqui, o outro melhora lá, junta, dá sinergia, o grupo melhora. Isso origina a consciência completista, por exemplo? Pois é, mas o máximo completista vai chegar a muita coisa aí. Agora veja, nós estamos trabalhando com vocês que são tudo engatinhantes, né? São noviços, né? Mas no futuro tudo vai melhorar, porque todo mundo vai ter mais gabarito, já vai entender essas coisas. Agora, por exemplo, vocês acham, nessa altura dos acontecimentos, que a gente tem que ter a conscienciologia para estudar, porque não tem outro jeito, né? Não tem jeito de tirar o corpo fora, né? Vai estudar onde isso? Não tem outro jeito. Por isso que é que eu estou fazendo um verbete lá, um novo, que é Homine desafio das tertúlias conscienciológicas. Já falei uma opção de coisa de desafio, já falei uma opção de coisa de tertúlia, mas não juntei os dois. Agora, dessa vez, eu juntei para valer. Não, é para mostrar o Homine desafio. Entende? Para todo mundo, quem quiser vir, esses tertulianos, teletertulianos que estão aí, que vem aqui para debater com a gente, de visu, olho no olho, cara a cara, né? Esse é que seria ideal. Aqui. E uma outra pergunta eu queria fazer. Uma outra pergunta. Sim. A ciclologia, o ciclo é um único item. O ciclo colheira sementeira, ciclo trafores entrusados, catálise produtiva, autoexpectativa superada. Caso todo é o seguinte, ó, colheita sementeira, você sabe o que é? Sim. Que a pessoa, ela está colhendo o que ela semeou. Sim. Agora, geralmente, tem a sementeira e tem a colheita, mas aqui está invertido de propósito. Sim. Você colheu, você tem que semear de novo. Sim. Você entendeu? Aí vai o ciclo, a coisa vai caminhando. Eu queria perguntar uma coisa ao respeito. Isso seria uma síntese da ciclologia, por exemplo, da consciência mega-euforista? A mega-euforização poderia ter não, ela vai como resultado essa ciclologia? Agora, ó, o ciclo trafores entrosados, catálise produtiva, autoexpectativa superada. Tudo, então, vai ultrapassando os limites. A pessoa vai melhorando. Você podia aprofundar na interaciologia, a perícia na interação de trafores adequados, a proficiência dos altos esforços... A perícia na interação de trafores adequada, a proficiência dos altos esforços em determinado contexto. Então, veja, como com o passar do tempo, você vai começando a ajustar as suas tendências melhores, com maior equilíbrio, você adquire um traquejo. Esse traquejo, até um certo ponto, é a perícia. Você vai ficar expert em certas coisas suas. Você já conhece mais você, já avaliou muito você, já conhece mais você. Agora, com essa interação, então, vai melhorar a proficiência, quer dizer, a eficácia dos seus altos esforços naquele contexto, aquilo que você está fazendo. Então, a tendência é melhorar tudo. Agora, tudo a pessoa tem que passar o gargalo. Você sabe, tem um amigo nosso aqui que usava muito tóxico, muito inteligente demais. Ele conseguiu escapar. Agora, um amigo meu mandou aviso para mim que ele voltou tudo, está na rua. Diz que ele está na rua, assim que eles falaram. Mas a situação é precária. Quando está na rua, porque piorou tudo.
Então, veja, ele não conseguiu superar, ele não alcançou a perícia de superar a tragédia toxicômana dele, entendeu? Ele voltou. Engraçado que ele esteve aqui comigo, não faz muito tempo, faz 1 mês, 2 meses, por aí, né? Agora, ele é inteligentíssimo, ele é taxica, aquele rapaz, é um problemão. Eu expliquei tudo para ele sobre o processo. Ele começou a estudar, ele estava indo bem na escola. Você já viu, né, na escola? Para ele deve ser fácil. Agora, tudo é companhia. Eu tinha falado para ele para sair de lá, não ficar em Curitiba. Cair fora. A pessoa ideal é ir para o fim do mundo. Sair para não ter contato com o povo. A gente Curitiba. Curitiba é uma lástima aqui nessa área. É muita gente que vem aí, tudo alterado. Não é fácil. Agora esse, meu amigo lá está chorando, o primo está chorando dele lá, pela situação. Como é que é? Fez tanta força para ele, todos nós trabalhamos para isso, e ele rodou. Sim. Aldo, aqui na fatologia, na penúltima linha, você coloca aqui a construção de perfil autoevolutivo eficiente. Como é que é essa construção? Como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa é o seguinte, você olha qual é o perfil que você tem. Vê aquilo que você acha que você deve trabalhar mais. E começa a mexer com isso. Quais são os seus valores, as suas potencialidades, seus talentos. Põe a coisa para frente para aquilo funcionar melhor e ampliar. Isso é que é o ideal. Agora aqui, pergunta. Na página 26, sinergismologia, poderia exemplificar o sinergismo de trafores afins na formação de megatrafores e o sinergismo dos trafores em uso, resultando em neotrafores. O caso é o seguinte, trafores afins na formação de um megatrafor. Uma pessoa, por exemplo, ela tinha determinadas capacidades psicomotrizes muito fortes, mas ela via que a tendência dela era só mexer com o processo físico. Então, era boa para ginástica, para esporte, uma coisa qualquer. Aí ela começa a falar, não, eu tenho que usar outras coisas. Tem outros que são bons, por exemplo, o instrumento musical. Então, eu falo com eles, que tal você trocar o seu piano pelo teclado do computador? Então, em vez de você compor a música, você vai compor uma ideia. Então, a mudança do teclado do piano pelo teclado do computador. Isso já é uma coisa. Agora, o sinergismo dos trafores em uso, resultando em neotrafores. É a hora que você começa a ampliar os seus predicados pela acumulação de resultados. Com isso, então, você acaba encontrando um novo patamar. Muda no trafor. Então, por exemplo, você que escrevia poesia, fazia, por exemplo, a lírica de canções populares, etc., você começa a escrever uma obra técnica. A coisa melhora tudo. Uma pessoa que mexeu com poesia, se ela sabe direitinho a coisa toda, já está um pouco dentro da aritmética, está caminhando para matemática. Se ela souber indicar e querer decidir isso, ela pode criar muita coisa nova em neotrafores. Os neotrafores técnicos são muito melhores do que poéticos. Tenho 54 anos e há 1 mês acompanho as terturas diariamente e passei a fazer o EV. Meu marido foi trabalhar no exterior há 4 anos, pois é estrangeiro e quer aposentadoria de lá. Fiquei aqui morando sozinho. Não tenho relação sexual há mais de 9 anos, pois antes dele ir já não praticava mais. Só voltaria a ver daqui a 6 anos. Apenas nos comunicamos por e-mail e estamos muito afastados. Tentei me reaproximar dele, mas para ele está ótimo assim. Como fica a minha troca energética, os meus EVs, sem ter a dupla evolutiva presente? Posso ficar aberto aos assediadores? Como evitá-los? A falta de uma vida sexual na minha idade pode interferir na minha evolução e no processo de energia? Ora, se você está muito carente, matando cachorro a grito, o melhor é arranjar um outro parceiro, conversa isso com o seu parceiro. E outra coisa, não adianta nada ele estar à distância, porque se ele está há 4 anos distante, os 5 anos anteriores, você está falando, são 9, 5 anos anteriores já não tinha mais vida sexual mesmo, então esse negócio está na base de quê? Da teoria. Está precisando de entrar teática.
Teática quer dizer, é teoria e prática. Falta vivência nisso. Você está reclamando e chorando as mágoas da vivência. Então, o melhor é partir para outra. Conversa com ele, deixa ele lá com a aposentadoria dele e vê o que você faz. A vida é dura. Você vai até dar uma liberdade. Se é que não arranjou alguém lá, né? Nunca se sabe. Ainda mais, onde é que ele foi? Ela falou, onde é que é? Não. Se de ver para onde ele foi. Né? Que às vezes tem mais mulher matando cachorro a grito lá do que aqui. Aí ele deve ter já ido atrás dele. Né? Aprendi a mexer com as energias há pouco tempo. E após descobrir a apertura, intensifiquei as práticas. Fico relaxado, mentalizo as partes do corpo e vou passando as energias. Nesse momento, fico inquieto, mexo as partes sensibilizadas, meu batimento cardíaco aumenta, assim como a minha respiração. Isso tudo me atrapalha quando vou instalar o EV. O que pode ser isso? O que posso melhorar? Isso mostra que você precisa da imobilidade física, virgem o mais depressa possível. Vem aqui para você entender o que é a imobilidade física virgem, a técnica e o laboratório. Isso vai te melhorar. Outra coisa, você ainda é jovem? Tem menos de 40? É uma pergunta bem pertinente, no caso. Tem uma dúvida técnica sobre o subcérebro abdominal. Essa referência é simbólica devido ao processo energético umbilical chakra, ou realmente o ser humano é comandado por uma rede de neurônios que fica nessa região? Fica assim. É tanto que é chamado de cérebro abdominal há muito tempo, e vários nomes que eles dão para o umbilical chakra. Isso há séculos, não é de agora não. Existe realmente isso. E há até uma escola que já andou estudando esse processo para mostrar. Eu já falo nisso faz só 6 décadas. Sou de Salvador. O que o senhor acha do trabalho do pensador Ken Wilber? Eles falam também o Wilber, né, em Brasil. Acha que suas ideias podem agregar ao nosso estudo da conscienciologia? Uma coisa ou outra, mas ele está na dele, né? Tem muita coisa ainda dos processos lá, humanos, do problema. Mas tem coisa interessante. Olha lá no Projeciologia, que ele está na minha bibliografia, alguma coisa dele. Tem as páginas, tem tudo. Já ouvi nas tertúlias algumas vezes a menção de 2 amigos seus, o Manelzinho e a Ana. O senhor poderia falar um pouco mais sobre eles? Sai dessa, hein? O caso é o seguinte, deixa eu só dar um resumo. O Manelzinho era uma pessoa espírita que eu conheci quando eu era adolescente e ajudei a ele a trabalhar na desobsessão do centro espírita. Ajudei a fundar também um centro espírita na minha terra, que é o Luz e Caridade, e ele era muito bom, uma pessoa muito séria na questão de desassédio e fazer desobsessão. Agora, com isso, ele começou a fazer muita assistência e, com o passar do tempo, ele praticamente é como se fosse um desperto dentro da TACOM, enquanto ele viveu. Ele agora já dessomou. Mas enquanto ele viveu, ele era muito autêntico dentro do processo da TACOM. Sob esse aspecto, ele teve mais noção da situação dele do que o próprio Chico Xavier. Muito embora o Chico teve muito mais comunicação com os outros do que o Manelzinho. E outra coisa, o Manelzinho era a pessoa que decidia, que melhorava a desobsessão. O Chico não trabalhava assim diretamente em nada. O Chico era muito feminino, muito da maternagem. Agora, o Manelzinho não, ele falava uma coisa e outra, aquilo que precisava. Agora, a Ana era uma pessoa praticamente analfabeta e que tinha uma cardiopatia chagásica e um processo de baixa devido à tireoide, aos problemas todos de tireoide. Agora, nós encontramos quando ela já tinha uma certa idade e ela acabou querendo trabalhar conosco. E a gente ajudou o resto da vida dela e a família que ela tinha um filho e tinha um cachorrinho. A gente ajudou o que a gente pôde na situação dela. Agora, depois que ela dessomou, é que eu vi quem era ela, fora de série, uma grande personalidade, etc., na Europa e tudo mais. O problema todo é esse. Agora, são 2 pessoas inesquecíveis. São dessas pessoas que você não esquece.
Tem as personalidades que eu já falei, e pessoas, e amizades raríssimas e outras coisas mais. É esse tipo. Qualquer coisa é bom você ver esses verbetes. Quais são? É amizade raríssima e tem mais outros aí mais. Tem outras coisas que seria bom ler para você entender. O serenão tem algum percentual de interprisão? É bom perguntar para ele, né? Eu acho que é difícil isso aí. O senhor poderia explicar o que é o FIEX? O FIEX é oficina extrafísica. Uma pessoa que pratica TENEP, se você já sabe o que é, você vai entender mais o que é o FIEX. É como se você tivesse um bolsão extrafísico, um local extrafísico, que você, junto com o amparador, que é uma consciência extrafísica, faz assistência direta e mais técnica dentro dessa oficina extrafísica. Essa oficina é como se fosse uma enfermaria, um hospital, um local de assistência. O problema é esse. É um local melhor do que o local que você pratica a sua TENEPS. Quem tem mini ProEx fez curso intermissivo, ainda é considerado uma proto-ProEx. Não, ele pode ter um curso intermissivo que ele precisa ainda de uma mini ProEx. Isso aí varia. Você não pode dizer que não. O senhor poderia explanar sobre a relação soma-energossoma? Com a idade, o energossoma vai perdendo a força. O senhor poderia manter o volume de energia consciencial que tinha aos 40 anos? Com a idade, o potencial energético caiu ou aumentou? Olha, aí há vários fatores que você tem que considerar. Não pode ser muito simplista para fazer essa análise. O negócio é mais complexo e mais embaixo. A primeira coisa, a relação do soma com o energossoma é o processo das, vamos dizer, os locais de contato que existe, de fluxo, os chakras, por exemplo, e tudo mais que nós temos aí. É só você estudar, por exemplo, a medicina chinesa, que você vai ver os processos da acupuntura, para você entender alguma coisa do processo. Agora, o que é que se passa? Esses contatos, essas conexões, como eu gosto de chamar, elas são muito importantes porque o energossoma é que faz esse contato do soma do corpo humano com o psicossoma. Então é assim que a situação se faz. Na verdade, o energossoma, ele existe por causa dessas conexões. Se tirar isso, não existe energossoma. As energias funcionam, então, específica para o processo. E os chakras, eles têm sua razão de ser nisso aí. São centros de energia. Agora, o que é que se passa com a idade? A idade depende da pessoa. Por quê? Com a idade, a pessoa pode ser produtiva ou pode ser não produtiva. Aí a coisa muda de figura. Para uma pessoa produtiva, o problema da energia, ele não decai. Pelo contrário, devido a pessoa ser produtiva, ela conhece mais, ela tem mais visão, a cosmovisão se amplia, ela sabe usar mais as energias do que quando ela tinha 40 anos. Você está entendendo, né? Até aí. Se dizer, né? O problema é que você está entendendo. Então, aos 40 anos, é uma coisa. Se a pessoa, aos 80, ela mantém a lucidez e ela continua fazendo estado vibracional, TENEPS, do jeito que era naquela ocasião, é lógico que a pessoa está melhor do que ela. Porque ela está mais dessomada do que antes. Então, a melhor pessoa que tem é aquela que está mais descoincidida do que as outras. Descoincidida com lucidez e produtiva. O problema todo ela é prolífica. Então, por exemplo, eu não acho que eu estou pior do que eu era há 40 anos, não. Quando eu tinha 40 anos, eu estou melhor do que eu era. Foi aos 38 anos que eu tive lá o meu processo do acidente. De lá para cá, só o que nós estávamos falando, não, é justamente, se for mostrar aqui o que nós estávamos falando aí, eu contei da 33 fatos que mostram a assistência que eu tenho. Então, veja, isso melhorou demais dos 38 para os 78. Agora tem 33 fatos, os que eu tinha junto com ela, eu somei lá, deu 33. De modo que isso aqui mostra que o processo não é assim. Eu acho, por exemplo, todo mundo aqui vai melhorar. É uma pena que eu estou pegando vocês
verdolengos, eu devia te pegar quando você estivesse bem maduro. Aí eu ia explorar mais todo mundo. Você está entendendo? Fica para a próxima. Você está entendendo, né? Eu acho que ele também vai entender com isso, né? Se não entendeu, você pergunta o que ficou obscuro, o que está mal parado. Põe aqui assim que eu não estou ouvindo. O amigo que você comentou agora, quando você vê que a pessoa superou, passou o gargalo? A hora que ela se engrena, que ela se engaja com um determinado processo produtivo. Você está entendendo? Se não se engrena, seja homem ou mulher, eu não confio. Eu vi muita gente, enquanto estiver assim, ó, disperso, com a opção de coisas, isso não funciona. A hora que a pessoa se engrena, ela começa a ter mais assistência, aí os antigos companheiros se afastam, eles veem que não tem mais chance. Mas enquanto não tem isso bem definido, não vai. Eu já vi um monte de casos que não deu certo. Por exemplo, o caso da moça que morava aqui, que a gente via todo dia, ela até subia lá de baixo, lá, subia lá do holocico comigo até aqui em cima, conversava, mostrava tudo, e eu mostrando para ela. Isso durante uma temporada. Passou um ano, ela não tinha nada. Na hora para outra, esse nosso amigo, ele nunca parou aqui. Ele já passou a temporada aqui, mas nunca parou, ele nunca fixou bem. Ele está sempre assim. A outra também era toda agitada. Mas a outra também não buscou tratamento, né? Essa outra também não buscou tratamento, não chegou a encarar mais... A outra que, se eu vou te falar, é difícil pelo seguinte. Gente riquíssima e que ela era prostituta. Eu sei. Então, veja, como é que faz? Aquilo tinha que ter definido. Tudo eu mostrava para ela, arranja uma coisa, você tem que definir. Tem que abraçar um caminho, ver. Nada, aquilo vai elevando. E quando vem... Enquanto estiver assim, você não pode confiar. Não adianta 1, 2, 3 anos, não adianta nada. Eu não confio. E quando vem demanda, começa a vir a demanda para essa pessoa ajudar, no caso, pessoas que também... Isso é um sinal que já está... hora começa a melhorar tudo para ela. É um sinal que já engrenou na produtividade. Ela está saindo da condição de assistida para a condição de assistente. Então isso é um sinal que já engrenou na produtividade e já está, vamos dizer assim, saindo do gargalo. É por aí. Agora veja o processo de cargo, empreendimento, função, exercício de algo positivo e bem coordenado. É assim que a pessoa sai da toxicomania. Isso aí eles não falam na terapia disso não, é eu que falo. Eu venho da vida que eu já cheguei a essa conclusão há muito tempo. Muita gente saiu dessa por causa disso. Isso independe. Muita gente, eu mesmo arranjei o serviço para as pessoas. Para elas escaparem daquilo. Isso independe do tempo também, né? Eu vejo que não importa, às vezes pode ser 10 anos e a pessoa ainda não entrou na... Às vezes em 5 anos a pessoa já... tem que lembrar que nesse corpo, o resto da vida é para todo o lifetime. Sim. É todo o tempo de vida da pessoa. Até ela ser cremada, ela tem que fugir do processo do tóxico e não tem que dar valor para isso. Se ela valorizar qualquer coisa, ela está perdida. Sim. Tem pessoa que já chegou com isso, começou a melhorar tudo, e a pouco começou a fazer assistência. Mas para outros colegas dele, falou assim, para com isso, você vai assistir outra área, não isso. Você não tem gabarito. E eu estava certo. Eu já vi casos desde que a pessoa voltou por causa disso. O holopensene tem que mudar. A pessoa não entende o que é o holopensene. É a qualificação do holopensene. Né? Tem que mudar isso aí para a pessoa mudar. Por causa da forma, né? Por exemplo, esse nosso amigo inteligente aí, esse que é TAC psíquico, sim. Se ele tivesse saído de lá e arranjado alguma coisa fora, talvez ele já tivesse escapado disso. Mas e se vem a demanda, se a pessoa não procura trabalhar com isso, mas se vem a demanda... Luiz, tem um negócio sério. Quando a pessoa acha que saiu, mas de vez em quando ela tem pequenas recidivas, ela volta no processo, ela não saiu nada. O cara está há 3 anos, não tem nada, mas teve 2 vezes que teve um problema de fim de semana e tal. Isso mostra que ela está totalmente ainda subjugada pelo processo. Se diz contato efetivo com a... Não, sei sim.
Mesmo que seja esporádico, passou um ano, voltou, não pode. Não pode voltar? Nunca. Se voltar? Sim. Professor, na página 25, a estrangeirismologia. O senhor poderia falar o último item? Papel do feedback. O papel do feedback na identificação dos autotrafores. Então, você veja bem, a pessoa vai olhando o que ela tem, qual é o predicado que ela tem. E ela olha como é que era e o que ela tem hoje, se aquilo melhorou. Então, aquilo faz uma retroalimentação dentro do problema dela. Expande a cabeça dela, ela vai entender mais as tendências que ela tem, vai compreender mais o seu temperamento, vai ver o seu caráter, a condição que especifica a individualidade dela. Isso aí é muito importante na história. Por isso que a gente está falando, o papel do feedback na identificação dos autotrafores. É o passado que vem para cá e alimenta. Uma coisa que mexe com a outra. Porque, na verdade, todo o passado nosso não existe mais, ele já morreu, não tem jeito. Nós temos agora é que fazer alguma coisa para que ele não se repita. Ou se ele começar a aparecer, que seja no outro nível para melhorar aquilo que a gente estava. Isso é feedback. É uma retroalimentação. Só uma dúvida. Você disse assim, a pessoa ela não deve trabalhar com isso por causa da forma, holopensênica e tudo mais. Não, e o problema é esse. Até o resto da vida, fim da vida dela, ela vai fugir dessas coisas. Sim. Os alcoólicos anônimos vi falando isso. Oi? Nunca, os alcoólicos anônimos. Eu falo aqui, essa semana mesmo eu falei para uma pessoa que perguntou, olha, se você bebia, agora você deixou de beber, deixa de beber até café. Para com isso. Nem café você não deve pôr mais na boca. Para parar com a história toda. Mas assim, e se quando a pessoa ela não está mais envolvida com nada e surge a demanda, às vezes até extrafísica, que ela percebe de... Que tal dar uma bela banana? Não, é uma demanda que eu digo para assistir. Pois é, mas muito cuidado com isso, que às vezes é tapiação. É engambelo que chama isso. Engambelo. Estão te tapiando. Estão colocando a cenoura na boca da araeba. Entendeu? Tapiação. Vai com calma. A gente pode ajudar os outros em outra área, por que não? Claro. Muito melhor. Eu não confio de modo geral. Porque 9 em 10 casos que eu vi, quando volta nisso, a pessoa se acomoda de novo. É um problemão. A toxomania hereditária seria ela um degrau acima do alcoolismo? Escuta, o alcoolismo cria a dipsomania. A dipsomania ela pode ser hereditária sim, tem um processo de predisposição para isso. A toxomania e alcoolismo, tudo isso é mais ou menos a mesma coisa. É lógico, então, pode ter um processo hereditário sim. Agora, tem gente que viu tanto processo de alcoolismo que cria uma verdadeira ojeriza, idiosincrasia e repúdio do problema. Eu, por exemplo, eu vi tanta gente que... Eu já provei, por exemplo, que no caso, eu tenho um problema que, se fosse pegado no meu pai, teria uma tendência alcoólica. No entanto, eu domino totalmente o álcool. Eu já provei, porque eu fiz experiência disso para provar como é que é. Então, você veja, tudo é um problema de cuca. Por isso que eu falo, é aquilo do Gastão lá, o doutor, o psiquiatra, que esse negócio de alcoolismo, cigarro, por exemplo, essas coisas todas, isso tudo é vício de imaginação. Então, se você tem discernimento, você controla a sua imaginação, nada desse negócio de falar que é um problema de dependência química. Você supera a dependência química. É discernimento. Então, é muito importante o discernimento da pessoa para ver isso. Agora, eu já mostrei isso tudo para os outros. Se, por exemplo, eu fosse seguir o processo da hereditariedade, eu devia ser alcoólatra, no caso. Eu não tenho nenhuma tendência para isso, nem de fumo, nem de cigarro, nem nada disso. Na página 26, trinomiologia, poderia expandir o conceito do trinômio. Trafor, trafar, trafal, e relacionado com o trinômio. Vontade, intenção, auto-organização. Sim, o problema todo é o seguinte. O problema o traço força, ele vai superar o trafar, propriamente dito, o traço frágil, o fardo,
e você vai pegar aquilo que falta para você, o traço forte faltante. Tudo depende de você, mas uma coisa puxa a outra. Agora, a vontade, a intenção e a auto-organização é que, vamos dizer, embasa essa condição. A reação da pessoa precisa ter vontade, essa intenção tem que ser boa, e a organização também, quer dizer, ela tem que fazer uma disciplina, senão não vai nada. Não vai adiantar nada. Mandei uma pergunta há alguns minutos sobre a inquietude em relação à prática das energias. Gostaria de dizer que tem 33 anos. Gostaria de saber porque esse homem indicou uma técnica e perguntou qual era a minha idade. Sim. Na sua idade, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, senão às vezes vocês já esqueceram, porque isso aqui já são 23 perguntas que eu já respondi até agora. Deixa eu só ver aqui. Mas olha, eu estava certo, né? Como é que são as coisas? Eu pergunto para confirmar, porque geralmente quando eu pergunto, eu já tenho quase certeza desse negócio. A maioria das coisas que eu pergunto. Aqui está. Aprendi a mexer com as energias há pouco, após descobrir a tertúlia, intensifiquei as práticas. Fico relaxado, mentalizo as partes do corpo e vou passando as energias. Nesse momento fico inquieto, mexo as partes sensibilizadas, meu batimento cardíaco aumenta, assim como a minha respiração. Isso tudo me atrapalha quando vou instalar o EV. O que pode ser isso? O que posso melhorar? Aí eu viro para ele e falo, você precisa ter mobilidade física, veja. Qual a sua idade? É lógico que ele deve ser um cara moço. É menos de 40? Não foi isso que eu perguntei? Ele tem 33. A imobilidade, o laboratório da mobilidade física, veja, foi feito para a gente até a sua idade, até os 35, até por aí assim. Mais para esse povo. Principalmente, por exemplo, gente do Kung Fu, militar, esportista, gente que levanta halteres, que faz musculação, que faz... O que é que está mais na moda? Tudo isso que está na moda de levantar peso, qualquer coisa. É para esses. E outra coisa, lá você vai ficar olhando para uma parede que não tem nada, de olhos abertos, não pode fechar, não pode suspirar, não pode piscar os olhos, não pode nada. Tem que ficar só 3h30, não é mais do que isso. Não só 3 horas. Então, veja, isso aí vai te ajudar muito. Agora, quando você for para lá a primeira vez, a hora que você começar a querer xingar os outros, você xinga a mim, para não fazer evocação de consciência contra você. Fala para mim que o negócio não vai ter nada, que aí é anódino, né? Tá blindado. De modo que está de acordo. Agora, ó, você é típico. Você precisa de dominar o seu sistema neurovegetativo. A gente, o povo acha até, tem gente da neurociência que acha que ninguém domina isso, que ele é super autônomo e etc. Não é nada. A gente tem certas coisas que você domina assim. Tudo que é seu, você pode acabar dominando. Isso não há dúvida. Então, agora pense bem nisso. E o problema de dominar a coisa é mais séria, porque você pode parar seu coração e acabar com sua vida. Você faz a ortotanase. Isso aí depende de quem tem habilidade, saber como é que é. No Oriente mesmo, já sabe disso há muito tempo. Essas coisas existem. Então, quem é que está com o microfone? É você? Você falou assim, numa tertúlia anterior aí, que a gente devia de não ter contrariedade. Aí alguém te perguntou, você falou assim, a gente tem que se adequar às circunstâncias. Tudo bem, mas como é que a gente faz isso? Você se adequa às circunstâncias sem ter contrariedade. Qual mas uma contrariedade é uma contrariedade. Se você simplesmente pegar, você vai reprimir. Você já pensou se eu fosse ficar contrariado com todas as bobagens que acontecem, o povo falando a meu respeito, os pedidos que eles me fazem, as loucuras que você vê, a ingenuidade do outro, a besteira da outra, aquilo tudo? Não. Você tem que examinar. E eu, na minha condição hoje, é de bisavô. Eu já não sou mais pai, não sou avô, eu sou bisavô. Na minha condição de bisavô, não tem contrariedade nenhuma, não, que é isso. Tem tanta coisa para fazer, agora eu vou ficar contrariado com o quê? Meu lado direito está contrariado com a esquerda? O que há? Eu tenho que se ajustar. E foi a mesma coisa. Manda tudo para escambau.
E a mesma coisa que também você falou da imperturbabilidade. A gente tem que estar preparado para as coisas inesperadas. Lógico. Isso é coisa inesperada. E com tranquilidade. Pois é. Aqui, ó. Não pode ter taquicardia. Ó. Tá, mas como? É viver numa beatitude total, permanente, mais produtiva. Valdo, qual que é o traço? Então, dentro de você há uma beatitude. Fora o dinamismo absoluto. Tsunami, ou se você quiser, agora que está na moda, nuvem vulcânica. É a última que apareceu. Da Finlândia. Nesse caso aí, qual é o traço da pessoa que dificulta ela superar isso daí? No caso, não existe pessoa que dificulta nada, gente. Não, o traço. Qual é o traço da pessoa que dificulta isso? O traço maior, geralmente, é algum processo emocional e egóico. O problema é egóico. É do ego da pessoa, uma parte emocional dela que ainda é remanescente. Está muito forte em cima dela. Você devia o quê? Tem gente que é um processo econômico, tem o outro que é um problema de vaidade, tem o outro que é um processo de prestígio, que ela quer dominar os outros, vir no poder. Essas coisas todas tem. Isso tudo a gente tem que abrir mão. Todos nós já passamos por isso, uns mais do que os outros. Por isso que é que a gente acabou fazendo o curso intermissivo, porque quebrou a cara de tudo quanto é jeito. Não entra ninguém no curso intermissivo sem, vamos dizer, miríades de cicatriz no psicossoma. Todos vocês têm um psicossoma arriscado. Está entendendo? Está cheio de cicatriz. Todo mundo. Senão não estaria aqui. A pessoa chegar com o psicossoma limpinho, eu não admito que não vai adiantar nada. Entende? Pode estar ainda no nível, por exemplo, da minha gatinha. Mesmo nível. Porque não tem nada, não tem experiência, não tem nada. Então, esse negócio de limpeza é um problema sério. A pessoa que chega muito limpa precisa ter cuidado com ela. No processo evolutivo até o serenismo, a pessoa vai adquirindo trafores, tanto em quantidade e qualidade, e o sinergismo junto. Você podia aprofundar esse processo? O que é importante nesse processo todo? O importante é a pessoa ver onde é que ela claudica, onde é que ela cai, onde é que ela precisa de soerguer. Ali, então, ela vai ver a linha que ela tem que trabalhar mais. Nesse setor é que a coisa vai. O processo quase sempre é emocional, mas dentro desse problema da emoção, há uma qualificação. Qual é? Qual é o viés? Qual que é aquela pista principal aonde ela tem rodado? O mata-burro que está naquela estrada, na porteira. É esse que tem que... Mas aí a combinação do trafor superando o trafar, é isso também que você está falando. A pessoa tem que ver o trafar primeiro. E aí depois ela vai ver. Não, eu tenho isso. O que é que eu posso combater esse meu vício? Vamos dar um jeito com isso aqui. Por exemplo, a pessoa tem um determinado vício. Está errado, é um mau hábito. Mas ela tem uma boa memória. Então, joga a memória em cima disso. Anota tudo, registra, faz força, põe a coisa no bolso, escreve uma porção de legenda pela casa fora, onde ela trabalha, para lembrá-la o tempo todo daquela realidade. Se ela faz um processo desse de imersão, há uma fundamentação do combate ao trafar. Ela supera. Mas aí cada pessoa ela tem uma composição diferente dessas coisas. Mas nessa hora todos são iguais. Quem é ruim, é ruim. Quem é bom, é bom. Todo mundo é igual. Eu sei, mas ela... Agora, para combater, tudo também é igual. A técnica é a mesma. Você tem que combater as suas emoções de bicho com o discernimento da sua consciência. Mas é isso que eu pergunto, porque lá o evoluciólogo lhe dá muito importância no temperamento. Esses trafares e temperamento, aí, isso aí é que é mais importante também. Qual é o seu caráter? Você, eu quero te lembrar, hein? Eu sou. Lembrando com o dedo do seu nariz. Você não é mais da máfia, lembra dele. Eu era a máfia religiosa, eu já fui muito. Na página 26, em efeitologia,
na penúltima linha, o último efeito. O efeito da conjugação retrocompetências ambíguas, mini-trafor cosmoético na construção do neotrafor. As retrocompetências ambíguas. Por exemplo, aquilo que você tinha, mas não estava bem definido, você não levou isso a sério. Então, você começa a fazer a conjugação dessas coisas para melhorar isso aí. E começa a arranjar um mini-trafor cosmoético para arranjar um neotrafor, um novo predicado com isso. Então, por exemplo, uma pessoa trabalhava, por exemplo, e já vinha de outras vidas, como amanuense, escriba, tipo secretário, fazia anotações das coisas, milhões de coisas. Aí ela viu que aquilo era um processo muito ambíguo, disperso. Se você espremesse assim todo aquele esforço, não ficou nada. Então ela começa a pensar, não, vamos arranjar um trafor cosmoético, eu tenho que arranjar uma linha que eu posso pensar direito, escrever as coisas, registrar as coisas que interessam. Ele acaba então sendo uma autora. Com essa autoria, a pessoa publica um livro. Ela arranja um neotrafor de autora. Muda tudo. Daí a pouco ela vai pensar até na Mega Gescom, uma obra-prima dela escrita, alguma coisa. Já vai pensar no autorrevezamento, na cápsula do tempo. Tudo isso depende daquela retrocompetência ambígua. Então, por exemplo, muita gente aqui já escreveu muito, mas folhas ao vento, não é isso? Folhas ao vento. Folha que o vento levanta, ainda mais nesse período agora, que é de outono, é o máximo. Aí levanta. Agora, dessa vez não, vocês resolveram escrever folha certa. Agora, já tem os caras aí que estão chegando, querendo acabar com as folhas. Então, arranjaram aí o iPhone, esse troço todo, como é que é? iPad, aí não sei o quê. Quer dizer, tem uma opção de coisa. Agora, já tem aquele Darton, aquele que uma vez eu perguntei aqui se o povo entendia, o historiador, tem agora uma reportagem dele na revista falando que isso aí tão cedo vai morrer, não tem jeito de matar o livro tão cedo. É o Darton que está falando isso, aquele cara grandão. A cabeça. Você chegou a ler o trabalho dele? Saiu agora nas revistas aí, de fim de semana, aí em português. Fizeram entrevista com ele. O Darton é fogo na canjica, grande cara. A base, então assim, a base dessa ambiguidade seria a condição da cosmoeticidade? Como é que é? A base dessa ambiguidade que você está falando, retrocompetências ambíguas, a base de ter da ambiguidade está na cosmoética? É o fato da retrocompetência não ser tão cosmoética? Não, a ambiguidade está na dispersão. A maioria dos casos está na dispersão. É por causa de dispersão. Agora, a pessoa vai olhar pelo discernimento. Ainda não tem a cosmoética tão séria nisso. Mas ela não fedia nem cheirava. Uma coisa anódina. Entendeu? Vamos dizer, totalmente isenta do passado. Então, ela trabalhava como se fosse um amanuense, um servidor, entende? Um escriba. Agora, depois, é daí que aparece. Tem muitos de vocês aí, esses que estão fazendo força aí, que estão demorando a escrever livro, aqui eram escribas anteriores, né? No passado. Escriba é uma coisa, escritor é outra. Passei uma semana em Foz e percebi claramente a mudança positiva no meu humor. Os meus pensamentos ficaram mais claros e objetivos. Faço EV e trabalho com as energias facilmente. Como sustentar esse estado de tranquilidade e passividade? Sou de Brasília e tenho 27 anos. Olha, você viu aqui como é que a gente faz com as coisas. Observa bem o que a gente fala aqui na abertura. E pegue aí o DVD da enciclopédia que vai te dar todas as dicas. Olha tudo quanto é palavra técnica. Coloca lá e busca a palavra técnica. E veja no DVD. Ele vai te ajudar a clarear a sua condição. Muito mais do que outras coisas. Vale a pena. Agora, ele melhorou o humor. Agora veja, mas isso, você sendo de Brasília, eu não vejo muita vantagem nisso. Qualquer um que sair daí pode acontecer. Brasília com aqui não dá para comparar, né? Aqui é muito melhor. Me perdoa, e olha que eu sou 100% favorável ao JK, Brasília, as coisas todas, mas é a vida, é o Walter que criaram em Brasília, né? E outra coisa,
Lá, às vezes, vai a umidade do ar para 12. A nossa umidade aqui, se não tiver cuidado, vai para 92 agora. Você sabe que eu estou usando no meu quarto, eu estou usando o desumidificador. Já esses dias estava 92, agora eu passei para 63, aí está mais acessível. Entende? Agora, quando faz isso, vocês sabem que aumenta um pouco a temperatura, 1, 2 graus, né? Celsius. Mas vale a pena ressecar o negócio todo, para ver como é que fica. Agora, Brasília começa, às vezes, esfria muito por causa do processo do cerrado. É igual a minha terra lá. O que você queria? Você pode clarear o conceito de paratrafor? Se é uma aquisição extrafísica ou é paratrafor é o traço força extrafísico que você tem. Você adquiriu extrafisicamente? Por exemplo, eu acho que eu tenho um paratrafor extrafísico. Muito bom. Esse tem me ajudado muito. O que você acha que seja? Zéfiro? Foi esse que me ajudou na questão do FIEX. Entendeu? Esse aí me ajudou. Que o Zéfiro, na verdade, isso tem um nome, né? Como é que chama esse nome? Identidade extra. Olha lá. Ela já sabe também, a Dulce está sabendo. Tá fera em vocês, hein? É identidade extra. Isso aí pode ser um trafor. Agora, você já pensou uma identidade extra antiga nossa da máfia? Não era bom. Não, eu estou pondo uma lindade na história. Com a evolução, esses paratrafores são sempre resgatados. A questão da recuperação de coins coincide. Ele vira um Não é coincide, ele absorve. Absorve. A situação aqui absorve a condição, né? Então ele começa a se manifestar aqui. O problema todo é esse. Na minha questão, por exemplo, vocês não ficam pensando que os 33 que eu arranjei, que isso nasceu hoje. Isso vem do passado, por causa do Zéfiro. O negócio aí é o Zéfiro. 33 fatos. Em 40 anos. Quer dizer, 40 anos, 1970 para agora. Você está entendendo como é que é? Há mais ou menos 40 anos. O meu negócio foi no fim, no início de novembro. Está vendo como é que é? 70. Quer dizer, agora em novembro vão terá 40 anos que eu tive o acidente. Mais ou menos, 39, né? Hoje seria 38 anos mesmo. O duro mesmo seria assim. Mas, Antônio, depois eu quero falar com você, que eu já resolvi os casos. Não eram 5, não, eram 8. 8. Tá certo? Eu já entreguei. Mas o que mais tem aí? Nós já temos ainda uma... Hoje eu tenho que atender a Grace com muito jeito. Você já viu o cabelo que ela está? Ela arranjou uma touca, eu olhei para ela bem para ver se era uma touca. Aí que eu vi que era o cabelo, mas está tão bem arrumado. Peraí, bota eu lá na tela. Eu achei estranho. Lá na tela aparece? Não. Eles devem tirar esse careca daí e colocar as moças. Vocês aí do estúdio, tira o careca daí, só coloca a moça ali, que negócio é esse? Voltando. Fala aí. Ontem, no finalzinho da tertúlia, a Luimara te fez uma pergunta sobre adolescente. Sim. Então, o que acontece? Não necessariamente o filho de intermissivista é intermissivista, para começar, certo? Só que acaba ele vivendo num ambiente de pessoas intermissivistas, que é reciclante, que é inversor, não interessa, né? Sim. E como é que é isso? E como é que você separa isso de um intermissivista também inadaptado? Como é que se pode diferenciar e como aí atuar? O que eu vejo aí, Grace, é o seguinte: a pessoa intermissivista é intermissivista. Se ela não age como intermissivista, a gente tem que perguntar: será que é? Será que ele é? Isso. Mas como é que é aquela canção? Será que ele é? Tem aquele negócio. Agora, a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Então a gente tem que perguntar. Agora, se ele, por exemplo, está se deixando enrolar
pelo ambiente, pela atmosfera de vida, o holopensene que tem, é falta de discernimento dele, perante aquilo que ele veio fazer. O problema é dele. Tá, mas agora, ser intermissivista não quer dizer que a pessoa seja corretíssima. Sim. Pode estar no porão. Serenona, não é. Entendeu? É o caminho, mas ainda não é, não. Tá, mas como é que procede aí? Até porque, por exemplo, tem pessoas aqui que têm discernimento nisso para fazer o melhor, olhar o prioritário, olhar o ideal, aplicar aquilo que seja melhor. Agora, o ser intermissivista, até um certo ponto, é mais responsabilidade. Em primeiro lugar, a pessoa tem que pensar na responsabilidade, né? É uma bênção, mas que traz uma enorme responsabilidade, como toda bênção. Qualquer óbolo tem preço. Qualquer coisa que você recebeu tem preço. Você vai pagar por isso. O curso intermissivo, vocês estão pagando pelo curso. Tá, e como é que até ficam... Hoje, todo mundo saiu devendo de lá. Entendeu? E como é que ficam os pais? Principalmente que às vezes tem pessoas aqui que têm mais de 2, 3 filhos. E às vezes os dois podem até ser intermissivistas, mas são diferentes. Tem sua razão de ser. Às vezes foi a própria pessoa que escolheu para vir com aquela turma, para poder ajudar, levar direito, aquilo que for possível. Isso faz parte. Quanto mais aproveitar, melhor, né? A vida vai ser mais útil, mais eficaz, o saldo vai ser melhor. A gente tem que entender. Agora, não adianta querer torcer os fatos. Vamos nos adaptar entendendo os fatos. Não adianta brigar contra os fatos, é aquilo que eu vivo falando. Vamos entender os fatos para a gente sair bem com eles. Agora, intermissivista é uma beleza, a gente saber que é a condição toda que tem, mas a responsabilidade também vem junto. Com conhecimento, não tem jeito de fugir disso. Agora eu penso, isso é que é importante, que há uma lei nisso aí, básica. Ninguém recebe, sabe, uma condição dessa com um cobertor menor. Ela recebe um cobertor do tamanho dela, dá para cobrir os pés, não vai ficar com os pés de fora. Então todo mundo está sob controle. E tem assistência, de acordo com o mérito pessoal específico. Isso é que é importante, isso aí é uma lei. Com isso dá muita confiança na gente, dá um respaldo de tranquilidade íntima enorme, de pacificidade, pacificação interna. Entende? Você sabe que a gente recebe, aquilo que é da gente vem para a gente, aquilo que é da sua mão vem para a sua mão. Agora, vamos dar a nossa parte nessa condição. Por isso que aqui eu falo, por exemplo, os amparadores, eles não fazem estupro evolutivo. Porque poderes podiam. Se eles, por exemplo, nos ajudam de acordo para não faltar nada daquilo que a gente merece, isso mostra que eles têm gabarito de assistência dentro de níveis muito superiores àquilo que a gente pensa. Pensa nisso. Por isso que eu acho, por exemplo, um serenão, ele pode derrogar uma série de leis, fazer uma opção de coisas, que é o que eu conto aquele negócio que eu vi da monja, com o processo das armas. Gente, eu acho isso fora de série. Eu já falei isso aqui umas 2 vezes, vou falar de novo. As armas estão lá, aquele monte de arma. Eu lembro que tinha assim, tipo espingarda antiga, aquelas compridonas, uma opção de coisa daquilo no meio. Um monte de armas. Agora, ela só faz assim, daí a pouco começa a aparecer fogo. Pega fogo em tudo aquilo. O negócio começa a ficar tudo retorcido. Agora veja, para colocar fogo, tem que ter faísca. Eu não vi nenhuma. Eu não vi ela acender fósforo, eu não vi isqueiro, não vi nada. Segundo, já pegar um papel precisa disso. Agora, e ferro? Como é que fica? E o negócio assim, pegou fogo em tudo?
Então você veja, a capacidade então da ectoplasmia alcança o nível que a gente ainda não entende. Outra coisa, ela estava projetada junto comigo. Fez isso fisicamente. Eu faço uma força danada para derrubar a farinha de cima do móvel. Não consigo. Agora ela vai lá, faz um negócio desse, faz o que bem entende, já pensou? Eu até, depois disso, né, comecei a pensar. Eu faço tanta força, se um dia eu fizer uma força, extrapolar o negócio, vai pegar fogo na farinha. Isso na ocasião eu comecei a pensar, depois que eu vi aquilo, que o negócio, eu fiquei... Vocês estão entendendo bem o que é isso, né? Então, veja, a interdimensionalidade, Grace, mostra uma das potências maiores das consciências. Interdimensionalidade, quer dizer, entre as dimensões. Agora, onde a gente começa a ver que essa potência começa a aparecer, tem um lugar. O que é? O FIEX. Entende? Mas o FIEX, em relação com esse prodígio da monja lá, não é nada. Não é pouco. A gente tem muita coisa ainda para aprender, para trabalhar, para fazer, para dominar. Ela pode falar, tudo dominado. A gente não pode. Tudo para dominar. Tá certo? É a vida. Agora, o que eu vejo é isso. É a convicção que você tem que ter. O que você admite. Isso já é além do princípio da descrença. O princípio da descrença leva você até a experiência pessoal. A experiência pessoal leva você até a convicção. Então princípio da descrença, experimento pessoal, convicção. Então, essa convicção é a hora que começa a sentar as coisas. Então, isso te dá mais tranquilidade, você já tem mais discernimento para fazer distinção de qual é o próximo passo. O que você vai obter? O que você vai alcançar? E não vai ser com extrapolacionismo, não, com domínio. Extrapolacionismo é um prelibar, é uma degustação, é açúcar nos lábios, na língua. Agora o outro não, é o domínio, você já senta. É a pessoa que canta sem fazer careta. Então a diferença é enorme. Agora, é lógico, o discernimento é a base de tudo isso. Quanto mais, melhor. Agora, você com essa touca de cabelos bem ornada que você está hoje, você está com muito discernimento. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 36 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais e 21 votos online. Hoje vamos ter destacar a mim, curso 40 manobras, Alcira, curso com 5 baias, Ivo, jantar português e seminário de pesquisa. E antes, Eduardo vai falar sobre amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui divulgando o programa Amigos da Enciclopédia, programa que dá suporte, manutenção aos trabalhos aqui da Enciclopédia da Conscienciologia, através da sustentação financeira dessas três edificações, né, o Holociclo, a Holoteca e o Tertuliário. A gente gostaria de agradecer aqui as empresas patrocinadoras da Tertúlia, a Coraz Imóveis, lá de São Bernardo do Campo, a Roper, aqui de Foz do Iguaçu, com atuação nacional na área de educação, a Menta Limão, Sucos, aqui no Shopping JL, em Foz do Iguaçu, o Subway, Sanduíches, aqui também de Foz do Iguaçu, né, uma lanchonete internacional, a Way Contabilidade, trabalha com contabilidade, assessoria jurídica aqui em Foz do Iguaçu, a Pomare Frutas, né, mercearia, aqui de Foz, o Laboratório Canone das pastilhas Valda, nossa patrocinadora, a Atilato Confecções e também a Bio Academia, aqui de Foz do Iguaçu. Nós gostaríamos de lembrar aos amigos da Enciclopédia que, fazendo a sua renovação, agora, nesse mês aí de maio, mês de junho, vão estar participando da campanha Amigos da Serenidade, que é uma parceria que o programa Amigos da Enciclopédia fez com várias instituições conscienciocêntricas, que doaram cursos de campo, cursos com EPICONs, para serem sorteados entre os amigos da Enciclopédia.
São, por exemplo, o curso Práticas do Parapsiquismo Avançado, doado pelo IPC, um curso de 10 dias, com 2 EPICONs, o curso Balanço Existencial, doado pela Apex, que vai se realizar no Carnaval do ano que vem, 2011, o curso 40 Manobras Energéticas, a próxima turma, né, já que a turma agora é em maio, semana que vem, a próxima turma, então, a pessoa já vai participar do curso. 2 vagas no curso Lexicologia também, que deve acontecer no segundo semestre, no próximo ano. ECP1, ECP2, Acoplamentário, Teoria e Prática da Inversão Existencial e também um curso doado pela pré-IC de Pesquisologia. O sorteio vai ser no dia 1º de agosto. A gente lembra que tem várias inscrições expirando agora nos meses de maio e junho. E esse aqui é um incentivo, uma forma da gente lembrar as pessoas de fazer a sua renovação. Tá ok? Muito obrigado. Boa tarde. Eu estou aqui para lembrar a todos que o primeiro módulo do curso 40 Manobras se inicia esse sábado, às 8h30 da manhã. Ainda temos algumas vagas, então se você está interessado em estar exercitando as suas energias de forma prática, mas ao mesmo tempo de forma detalhada e técnica, fica o convite para fazer a inscrição nesse curso, que tem um segundo módulo no dia 12 e 13 de junho, e é ministrado pelo professor EPICON, Mário Oliveira. Muito obrigada e até lá. Boa tarde. O nosso convite hoje é para quem gostaria de fazer ou passar pela experiência de Consim Cobaia Voluntária. A Consus estará ministrando o curso no dia 2, 3 e 4 de julho, Consim Cobaia Voluntária. Os itens abordados serão um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição, despojamento para interassistencialidade, dar e receber feedbacks, aceleração evolutiva através da criatividade sadia e aproximação com a sua para-realidade, como ser mais parecido com você mesmo. Maiores informações ou inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, eu queria avisar aqui a respeito do jantar português, que além do bacalhau, nós também vamos ter pastéis de Belém no jantar português, que vai ocorrer no dia 15 de maio, às 20... fui avisado agora que vamos ter caldo verde também. A minha acabou de me dar o recado. Então tá. Então, caldo verde, é isso? Falei certo? Então tá. Então o que vai acontecer? Dia 15 de maio, no horário das 20 horas, nós vamos ter aí o jantar português, vai ser no mesmo dia do 40 Manobras Energéticas. Dia 23 de maio, às 15 horas, nós vamos ter o seminário de pesquisa consciencioterápica, tá? Nesse seminário nós vamos apresentar diversos temas e um deles vai ser com a professora Juliana Carvalho, autossuperação dos monoideísmos, tá? Fica o convite a todos para participar dos 2 eventos. O verbete eleito para amanhã é prova pós de somática, especialidade autorrevisamentologia. Obrigado e boa tarde a todos.